Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tu tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer o inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Senhor, mais uma vez, eu peço a tua graça e a tua misericórdia para poder estar diante da tua santa palavra, Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 139, ele é um convite para a gente poder pensar na onisciência de Deus. Esse atributo que revela que ele conhece todas as coisas de uma maneira profunda. O passado, o presente, o futuro e, acima de tudo, nós vamos ver os nossos corações. Ao declarar, Senhor, tu me conheces, o salmista nos guia para uma reflexão que traz tanto consolo quanto advertência. Vamos pensar aqui neste tema em 3 partes, enfatizando como que o conhecimento de Deus vai nos impactar, apontando para Jesus Cristo, como a expressão plena da onisciência divina, a fonte de esperança e consolo, quando nós pensamos na onisciência de Deus. Então, nosso primeiro ponto, Deus nos conhece pessoalmente e perfeitamente. E para poder falar disso, como que o salmista coloca esse termo para nós, irmãos? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Esse é um salmo muito conhecido por causa de uma música muito famosa no meio evangélico. Senhor, tu me sondas. Então, esse salmo diz o quê? Senhor, tu me sondas. O salmista, para falar disso, irmãos, ele não coloca, Deus conhece todas as pessoas. Deus conhece o povo de Israel. Aqui o que ele coloca? Tu me sondas e me conheces. Ele fala dele. Ele fala da experiência pessoal que ele tinha diante da onisciência de Deus. O que significa a palavra sondar? A palavra sondar significa um exame profundo, minucioso. Quando você vai fazer um exame de sangue no laboratório, o bioquímico vai fazer uma sondagem no teu sangue. Ele vai examinar profundamente os glóbulos brancos, o glóbulo vermelho e todos os ingredientes básicos do teu sangue para chegar a uma conclusão. Os níveis, de cada um, como se eles estão equilibrados, se eles não estão, para que você possa pegar ali depois daquele exame. O bioquímico tem que fazer uma sondagem muito profunda. E o que o salmista diz em relação a Deus? Que Deus sondou ele, ou seja, Deus examinou profundamente a sua existência de uma maneira profunda e pessoal. Deus conhece não apenas nossas ações externas, Ele também conhece nossos pensamentos, nossas motivações, as nossas intenções. E este conhecimento é descrito de forma abrangente. O salmista ele vai começar, depois do versículo 1, a dar várias ilustrações de como que Deus nos sonda. Lá em casa a gente tem umas crianças lá em casa, um casalzinho de filhos. E eu tenho a minha esposa. Mesmo que eles não falem nada, você sabe exatamente como ele está se sentindo, sem você ser Deus. Você sabe pelo semblante se está triste, se está alegre, se está com algum problema, se está tudo bem, se não está bem. Quando você pergunta para uma criança se está mentindo, se está falando a verdade, sem falar uma palavra, não é assim? Os irmãos que são pais aí, a gente sabe por quê, irmãos? Porque você convive com eles no dia a dia e você passa a conhecer eles de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais pessoal. Então você conhece
Inclusive, eles te conhecem só pelo olhar. Então, quando estão fazendo alguma arte, você não precisa nem falar nada. Aquele olhar fulminante já é o suficiente para que eles possam entender que as coisas não vão ficar boas se eles continuarem. Assim, irmãos, nós temos que tentar entender, embora seja uma ilustração perfeita, a maneira como Deus nos sonda. Deus, ele nos sonda, não simplesmente porque ele tem um poder infinito de saber todas as coisas. Já pararam para pensar nisso, irmãos? Deus sabe tudo ao mesmo tempo. Tudo que está acontecendo dentro do menor átomo que tem dentro do teu ser, como que está acontecendo lá na China, lá em Marte, lá em Plutão, nas galáxias distantes, ao mesmo tempo. Parem para pensar nisso. Só para vocês terem a noção do peso de dizer que Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe isso profundamente. Nenhum ser tem essa capacidade, nem mesmo os grandes anjos que estão nos céus, têm a capacidade de saber todas as coisas, conhecer todos os mistérios. No entanto, Deus conhece tudo, todos os mistérios. E o salmista ele vai poder explicar isso de uma maneira melhor, trazendo como esse tema, você querer começar a falar que Deus sabe as galáxias, conhece tudo, os teus átomos, a natureza, essas coisas são muito distantes. Então o que o salmo faz? O que o salmista faz? Traz isso para uma questão mais pessoal. E o versículo 2 ele diz: de longe entendes o meu pensamento. Então, Deus conhece os nossos pensamentos, não somente os nossos atos que a gente faz. O que eu estou fazendo hoje? Deus está vendo por fora, como a gente se conhece. A gente pode presumir algumas coisas, achar, ficar no achismo. Uma pessoa não veio na igreja, tal vizinho não estava com a cara muito legal hoje, mas você só vê por fora. Agora Deus conhece os pensamentos. Não só os pensamentos, Deus também conhece os caminhos. Versículo 3. Cercas o meu andar e o meu deitar. Ele sabe, irmãos, para onde você está indo. Não tem aquele ditado? Quando você está indo, eu já estou voltando. Não tem esse ditado? Deus é assim. Quando você está indo lá, ele já está voltando. Ele já sabe quando você está indo. Ah, eu vou para tal lugar porque eu quero fazer isso. Não. Isso aí é uma segunda intenção. Você está indo lá porque você tem isso no teu coração. Assim é Deus, irmãos. Ele sabe a tua intenção. Não de achar. Ele sabe porque ele sabe mesmo, perfeitamente. Deus conhece as nossas palavras. Versículo 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. As nossas palavras, os nossos compromissos, as nossas intenções, o que a gente fala para alguém, às vezes tem aquela intenção de cumprir, né? Aquele compromisso que você faz para uma pessoa sem nenhuma intenção de cumprir, ou da boca para fora. Deus conhece, irmãos. Ou, vamos pensar de outra forma, você vai querer falar de um problema para Deus e você não sabe como se expressar. Já passou por isso? Eu já passei várias vezes. Senhor, você fica com aquele nó na garganta e você não sabe como se expressar. Você não precisa ficar preocupado, irmãos, com isso. Porque Deus conhece os teus pensamentos, conhece as tuas palavras ali que você sequer consegue formular. Imagina um jardineiro cuidando de uma planta. Ele conhece cada folha, cada galho, cada raiz. Deus, como nosso Criador, nos conhece com ainda mais profundidade, sabendo não apenas o que está visível, mas também o que está escondido dentro dos nossos corações a 1 milhão de chaves. Coisas, segredos que você tem lá no teu coração que você jamais falaria para qualquer pessoa na terra. Mesmo a pessoa que você mais confia, Deus conhece. Ele sabe o que está lá no seu coração. Ou as lutas que você tem aí no seu coração, as dores, os traumas que você possa ter, que talvez isso te traga tanta dor ou tanta vergonha, que você jamais falaria para alguém. Mas nós sabemos que Deus sabe profundamente. Então isso, irmãos, Deus nos conhece então de uma maneira pessoal e de uma maneira perfeita. E uma outra coisa, se é assim que funciona, se é assim que Deus sabe, que Deus exerce a sua onisciência, nós sabemos então, podemos concluir que nada pode ficar escondido de Deus. Ninguém pode esconder nada de Deus. No entanto, essa é a intenção, essa é a atitude, essa é o propósito dos homens, de cada um de nós, irmãos.
Cada um de nós foi encontrado nas trevas. Nós cantamos esse hino perdido, buscando coisas longe de Deus. Por quê, meus irmãos? Tentando esconder-se de Deus. Cada um de nós, irmãos, foi alcançado pela graça e pela misericórdia numa situação onde você estava fugindo de Deus. Se Deus te sondar agora, talvez você não esteja fugindo de Deus ainda. Para pensar, meu irmão, como que é a tua vida espiritual? Como está a tua vida espiritual diante da onisciência de Deus? Você está fugindo de Deus? Essa é uma pergunta para que você pense nessa noite. Será que você está fugindo de Deus? Se você está fugindo de Deus, deve saber isso. Deus te sonda. Ele sonda o coração de todo mundo de uma maneira pessoal. E como devemos lidar com isso, meus irmãos? Se nós estamos fugindo de Deus, nós temos que parar imediatamente e buscar olhar para Ele, sabendo que as trevas e a luz são a mesma coisa para Ele, no sentido onde Ele vê tudo. Por que Deus, nada fica escondido de Deus? Deus está presente em todos os lugares. O salmista declara que é impossível você fugir dos olhos dEle, da presença dEle. Essa é uma coisa que vamos falar oportunamente. O versículo 8 vai dizer: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, irmãos, a pessoa quer fugir de Deus, que você quer ir lá para o inferno, é o extremo. Ou o mundo dos mortos, porque a palavra inferno vem da palavra Hades, ou Seol, que significa o mundo dos mortos. É um tema que eu nem vou falar aqui porque vai para o YouTube. Mas muitas pessoas tentam fugir tanto de Deus que elas procuram uma solução extrema para a sua existência, que é tirar a própria vida. Por que elas fazem isso, irmãos? Biblicamente, você pode ter uma resposta. Toda pessoa que tira a própria vida, a raiz disso, se você for checar e a fundo na intenção que está no coração dela, é fugir de Deus, se esconder de Deus. E o que o Salmo diz? Se você sobe ao céu, lá tu estás. Se fizer no Hades, no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Lúcifer, que era um anjo, se orgulhou no céu e tentou tomar o lugar de Deus. Lá no céu tem alguma coisa que pode ficar escondida de Deus? Uma mera intenção no coração dele, ele não cometeu sequer um ato de rebelião. A própria intenção já fez com que ele caísse de lá. Deus expulsou ele de lá. A gente sabe que ele trouxe uma terça parte dos anjos. Mas nem os céus, irmãos, o céu dos céus, pode esconder qualquer coisa de Deus. A grande questão que o salmista traz aqui, irmãos, é nos colocar, tentar trazer uma noção de grandeza. Isso é muito difícil, porque nós estamos falando de uma coisa infinita. Mas nós precisamos ter uma mínima noção para que a gente possa entender esse conceito da onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas e não há como a gente esconder nada dele. Esse é um grande problema, irmãos, para nós, porque constantemente o ser humano, até mesmo o crente, busca esconder coisas de Deus, ter segredos que ele não quer que Deus toque em sua vida. Cada um de nós, irmãos, enfrenta essa dificuldade pelo orgulho que nós temos, ou por querer alimentar o pecado em nosso coração. A gente quer ali fazer como alguns personagens bíblicos que eram tirados de uma região de idolatria e Deus trazia eles para uma outra realidade, mas ainda assim ficava aquele ídolo escondido em algum lugar, que de alguma maneira Deus usava o profeta. Olha, alguém está escondendo alguma coisa aqui, até que Deus revelava aquilo de uma maneira pública, aquilo que Deus sempre soube. É por isso que se diz, irmãos, que não existe pecado secreto. Todos os pecados são públicos. Em que sentido, irmão? Porque todos os nossos pecados são cometidos diante dos olhos daquele que sabe de todas as coisas. O versículo 9 e 10 diz: se tomar as asas da alva, até ali a tua mão me guiará. Imagina, quando você tem lá o amanhecer, você percebe uma linha no horizonte, aquela linha laranjada. Imagine que você tenha asas e você tente fugir da presença de Deus, fugir dos olhos de Deus. O que o texto diz?
ali a tua mão me guiará. Em qualquer lugar que o ser humano estiver, em qualquer circunstância, Deus está sempre nos confins da terra, para onde ele for, olhando, examinando, sondando profundamente. Os olhos dele estão próximos de nós, perto de nós, examinando cada ato, cada intenção. Versículo 12 vai dizer que até mesmo na escuridão, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O mundo que nós vivemos, irmãos, as pessoas buscam fazer as coisas escondidas. Nossas lideranças, os governos, tudo, a maneira como as coisas funcionam na sociedade, ela funciona no escuro. O ser humano cria a ilusão de que ele pode fazer as coisas de uma maneira oculta, para de alguma forma tentar fugir das consequências perante Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que a escuridão, como o Salmo diz, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Vamos pensar em algumas coisas para nós. A onipresença de Deus nos leva a duas implicações, meus irmãos. Para aqueles que são justos, é um consolo saber que Deus está sempre presente, guiando e sustentando. Quando a gente está atravessando aqueles momentos de dor e dificuldade em nossas vidas, aquelas madrugadas de insônia, aqueles momentos lá no hospital, acompanhando com o familiar, aquelas dificuldades no emprego, aquelas lutas terríveis que nós passamos por defender a nossa fé, por querer viver uma vida com Cristo. Nós enfrentamos oposição na nossa casa. Deus está vendo, meus irmãos. E você tem que tomar esse atributo da onisciência de Deus a teu favor, e você tem que fazer isso para a tua própria segurança. Deus, ele vai te trazer consolo por meio dessa promessa, de que ele vê as coisas, ele está contemplando tudo que você está fazendo para o teu bem. E para as pessoas, irmãos, que estão longe de Deus e não têm compromisso, será que a onisciência de Deus é algo que elas podem se agarrar buscando consolo? Não, irmãos, é o oposto. Porque a onisciência de Deus deve ser tida como uma advertência, pois não tem como ninguém se esconder de Deus, ou seja, não há como esconder nossos pecados de Deus. Pense, irmãos, na imbecilidade que é alguém tentar entrar no aeroporto com um revólver, com a pistola, sabendo que no aeroporto tem o quê? Um detector de metais. Não é uma coisa tonta alguém fazer isso? Essa pessoa deveria estar com medo de portar até mesmo qualquer metal. A gente fica com medo de ter moeda no bolso, quando você vai em qualquer ambiente assim, né? Que tem um detector de metal, você fica com medo, você quer tirar as moedas do bolso, o cinto. O pessoal manda você tirar até a tua roupa, porque se tem algum metal, eles querem examinar profundamente se você tem algum metal ali. Quanto mais deveríamos ficar atemorizados ao saber que um dia passaremos pelo detector de pecados, que é onisciente. O detector de metais falha, mas o detector de pecados não falha, porque é onisciente, irmãos. Tem alguma saída para a gente, irmãos? Longe de Deus? Tentar esconder vai resolver o nosso problema? Pois saiba que sem Cristo, sem o ser humano pôr sua fé em Cristo, é o que ele está fazendo exatamente agora, talvez é o que você está fazendo aqui sentado enquanto você me ouve, tentando esconder o seu pecado. É uma insanidade. Mas, no entanto, irmãos, é o que o ser humano pode fazer sem Jesus. Tentar esconder o seu pecado. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, quando você lê os Salmos na sua casa, você tem a possibilidade, Deus está te dando a oportunidade, por meio do Espírito, de você discernir verdades espirituais que você não teria como fazer longe da palavra. O que nós estamos vendo aqui, irmãos? Nós estamos discernindo nossa própria existência, as nossas próprias atitudes e os nossos próprios pensamentos. Qual que é a conclusão que nós podemos chegar, irmãos? O ser humano, ele simplesmente abre o jogo com Deus? É assim que a gente era? É assim que a gente é agora, mesmo após a conversão, 100%? A gente tem uma dificuldade de confessar pecado. Você não é assim, meu irmão? Eu também sou. Eu falo porque eu sou assim, irmãos. É difícil você admitir erros. Ou é fácil para você admitir erros? Os teus vacilos, os nossos erros, nossos orgulhos. A gente sempre fala, mas fulano de tal é teimoso. Nossa, como que aquela pessoa é teimosa? Fulano de tal acho que é italiano, é nordestino, é paraguaio. Mas como que é teimoso? Os dedão, você esquece que você também é teimoso. Por quê, meus irmãos?
nós temos essa dificuldade em jogar para a luz aquilo que está escondido no nosso coração. Isso traz tanta dor, tanta dificuldade, porque eu sempre falo aqui, irmãos, à luz da Bíblia, o pecado é errado, o pecado é feio, é vergonhoso, é triste, enfim, é tudo que não presta, sim, mas pior do que o pecado é não confessar o pecado, é não pegar aquilo que está escondido lá e botar para fora, seja o que for, seja lá o que for, botar para fora, não significa pegar o Facebook e colocar lá, irmãos, é você falar com Deus, ou se você tem alguém da sua confiança, você confessar teu pecado, quer desabafar com alguém, confessar o teu pecado para um irmão, conversar com o pastor da igreja, para te apoiar e te ajudar. Diga-se de passagem, o pastor tem o dever de guardar sigilo de algumas coisas pessoais da pessoa, assim como o psicólogo, o padre e outros profissionais. Por quê, irmãos? Porque quando a gente confessa o nosso pecado, irmãos, nós encontramos alívio, nós encontramos respostas, nós encontramos, irmãos, solução para o problema. Mas enquanto a gente endurece o nosso coração, nós vamos ficar batendo a cabeça na parede, sangrando e perguntando por que está sangrando, por que está doendo, porque simplesmente não queremos admitir a verdade que está escancarada aos olhos de quem realmente importa. Quem realmente importa? Deus. Aí entra outro problema, meus irmãos. Todos nós temos a tendência natural de querer viver de aparência. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa realidade espiritual, moral e ética, ela não é como as pessoas pensam que é. É constrangedor falar disso? É constrangedor, meus irmãos. E é para ser constrangedor porque não tem outra forma de tratar disso. Mas como devemos encarar isso, irmãos? Com esperança. Porque todos nós, irmãos, estamos na mesma situação, ninguém pode rir do outro. O pastor não ri do membro, o membro não pode rir do pastor. Porque todos nós estamos na mesma condição e todos nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Não tem como fugir desse detector de pecado. Não tem como esconder isso. Então, quando examinamos a nossa vida, devemos fazer como Davi: Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Por que Davi confessa isso, irmãos? Porque ele sabia que Deus viu o pecado dele. Antes ele não estava ligando porque ele não tinha se arrependido ainda. O profeta não tinha denunciado o pecado dele. Mas assim que o profeta pôs o dedo na ferida e fez assim, ele não endureceu o coração dele. E por isso o Salmo 51, onde Davi faz essa confissão, é o salmo de confissão modelo das Escrituras, que você pode ter como modelo para as tuas confissões perante o Senhor. Confesse os teus pecados perante Deus, derrame a tua alma perante o Senhor em oração, irmãos. Saiba disso. Salmo 51, irmão. Saiba disso, meu irmão. Toda vez que você derrama a sua alma confessando os pecados em oração, sai uma tonelada das tuas costas, meus irmãos, porque não é um mero desabafo. Você fez o que Deus determina que você faça. Ele está aguardando que você confesse os teus pecados, porque Ele é onisciente, Ele já sabe. Mas o Salmo 51 vai dizer que o que agrada a Deus não são sacrifícios. O que Ele quer é um coração contrito e abatido que Ele não despreza. O terceiro ponto, irmãos, é o conhecimento de Deus que aponta para a graça ou a justiça de Cristo. Tudo que nós estamos vendo aqui, irmãos, tudo que nós examinamos na palavra, seja qual atributo, seja qual tema, tudo de um jeito ou de outro aponta para o Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos ver como que a onisciência de Deus vai apontar agora, ou para a graça de Cristo, ou para a justiça de Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus, sendo Deus, qual atributo também Ele tem? A onisciência. Jesus, Ele é onisciente, irmãos, e é com sua onisciência que Ele conhece cada um de nós, que Ele morreu por cada um de nós, e que um dia Ele virá para julgar todos os seres humanos, cada ser humano da terra. Então, o primeiro ponto para entender isso, Jesus Cristo, Ele é a expressão perfeita da onisciência de Deus. Enquanto Jesus, enquanto homem, quando Ele veio aqui na terra, nós sabemos que enquanto o homem, na sua natureza humana, ele era limitado no seu conhecimento, certo, irmãos? Mas enquanto Deus, Jesus, ele é onisciente. Ele era perfeitamente onisciente como seu Pai.
Colossenses 22:9, irmãos, é um versículo que os irmãos devem tomar nota, porque ele diz: porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. O que o autor de Colossenses diz? O que Paulo quer dizer aqui? Em Jesus, corporalmente habita toda a divindade. Tudo que você pode falar sobre Deus, sobre o Pai, sobre o Espírito, você também pode falar sobre Jesus. Se o Pai é onipotente, Jesus também é onipotente. Se o Pai é onisciente, Jesus também é onisciente. E mesmo Jesus, na sua humanidade encarnado, os discípulos perceberam pelo seu ensino, pelas coisas que ele falava, que ele também era onisciente. João 16:30, nós temos qual que era o testemunho dos apóstolos diante disso. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Por que eles criam que Jesus tinha saído de Deus? Porque ele sabia de todas as coisas. Ou seja, então, irmãos, o que ele era também? Onisciente. Em outro momento, Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Jesus faz várias perguntas para Pedro. E Pedro então diz: Senhor, tu sabes tudo. O Senhor está me perguntando isso, mas o Senhor sabe tudo. Novamente, os discípulos então eles tinham essa informação, mesmo Jesus em sua carne. Se os discípulos que andavam com Jesus durante seu tempo na carne claramente perceberam sua onisciência, esse atributo do Senhor fica ainda mais evidente depois da sua volta ao céu. Precisamos ver Jesus como ele é, reinando no céu. Por isso, irmãos, enquanto eu for pastor aqui, vocês nunca vão ver a imagem de Jesus aqui na igreja. Por quê, meus irmãos? Porque a imagem de Jesus é uma caricatura de alguma coisa que está na imaginação de um pintor ou de um cara que fez um filme. Não é o Jesus das Escrituras, porque não retrata Jesus como ele é agora. Jesus é um homenzinho barbudo, magricelo, esquelético, agora. Onde ele está agora? Na glória, para onde ele subiu. E de lá ele governa todas as coisas com o seu poder, a sua onisciência. Da sua posição celestial, ele declarou em Apocalipse 2:23, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus aqui não está se dirigindo ao mundo, mas está se dirigindo à igreja, às igrejas aqui em Apocalipse, para dizer: com o meu poder onisciente eu sondo as entranhas e os corações, o que está dentro, o que está lá no coração, não simplesmente o que está fora, mas o que está dentro, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, o Apocalipse vai retratar Jesus não lá em Jerusalém, quando ele veio, mas Jesus agora, Jesus na eternidade, e Jesus na sua segunda vinda, usando a sua onisciência para julgar as ações de todos os homens e da própria igreja. Isso, irmãos, vai trazer para nós, enquanto crente, uma mensagem de consolo. Jesus conhece o trabalho, o sofrimento e a perseverança da igreja militante no mundo. Nós somos uma igreja, irmãos, todas as igrejas ao redor da terra, bíblicas, é o que se diz, é o que se chama de igreja militante. Por quê, meus irmãos? Porque é uma igreja que está trabalhando. E nós falamos disso hoje de manhã. Nós somos uma igreja que trabalha com fraqueza e dificuldade. A igreja de Filadélfia, porque eu sei da tua fraqueza. Nós somos uma igrejinha de pessoas fracas. No entanto, Jesus, na sua onisciência, ele sabe, irmãos, a nossa dor, a nossa luta pela causa do Evangelho.
Ele sabe o quanto dói toda vez que você ora, toda vez que você entrega um folheto, toda vez que você convida uma pessoa para vir à igreja, e você prega, evangeliza para aquela pessoa, e ela dá de ombros para você e não dá ouvidos. Aquele filho, aquele sobrinho, aquele tio, aquele neto, aquela pessoa que você gosta tanto, mas que ao falar de Jesus para ela, ela te despreza, e tudo isso traz dor para você. Irmãos, você deve sair desta noite aqui profundamente consolado pela onisciência de Cristo, porque Ele conhece a tua dor. O teu trabalho não é em vão no Senhor, porque Ele vê, meus irmãos. Ele sabe o sofrimento que você passa pela causa de Cristo. Aqui Cristo conhece as obras e os esforços e a perseverança da igreja de Éfeso. Ele sabe que está no coração dos cristãos e o que cada igreja está passando, revelando uma onisciência profunda de suas ações e motivações. Cristo conhece nossas lutas e nos chama ao arrependimento e à fé. Por isso ele diz em Apocalipse 2, versículo 2 a 3, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Ele sabe a tua luta, Ele sabe a tua dedicação em estar firme no Evangelho. Isso deve te consolar enquanto você sofre, enquanto você chora aqui nesse mundo por causa de Cristo. Ele também oferece descanso para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Tem uma passagem muito conhecida, onde Jesus, em Mateus 11, e 27 e 30, diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com base na sua onisciência. Quem pode conhecer o Pai perfeitamente, senão Jesus Cristo? E se Ele pode conhecer Jesus, se Jesus pode conhecer o Pai perfeitamente, então Ele também é o quê, meus irmãos? Onisciente. E o que Ele promete para você que está cansado, aflito, oprimido, alívio, consolo, e te convida a pegar o jugo dele que é leve, o fardo dele que é leve, porque Ele é manso e humilde de coração. Vocês já conheceram pessoas que têm muito conhecimento e se acham? Já conheceram pessoas assim? O cara, só porque tem um diplomazinho aí qualquer, ele se acha mais inteligentão que todo mundo. Não tem assim, irmãos. Notem aqui o que Jesus faz com o conhecimento dele. Transforma em serviço, em atos de amor e misericórdia. Assim que você vê Deus usando a sua onisciência com o seu povo. Todo o conhecimento que ele tinha, ele usou para o nosso bem. Todo o conhecimento que ele tinha dos nossos pecados, ele usou para o nosso mal? Jesus usou para o nosso mal? Usou para cravar eles lá na cruz, ao morrer por nossos pecados. Por isso, irmãos, na sua onisciência, ele nos convida a descansarmos nele. Isso é para aquele que é crente, para aquele que crê em Jesus, para aquele que está andando com Cristo no mundo, enfrentando lutas e dificuldades. Mas, irmãos, podemos dar essas mesmas promessas para aqueles que estão longe de Cristo, rejeitando a Cristo, irmãos? Poderíamos usar? Temos licença para isso? Temos licença para dizer para o ímpio, Deus tem um plano maravilhoso para você? Não temos, irmãos, licença para isso. Se o ímpio não se arrepender e crer, meus irmãos, a onisciência de Deus deveria ser o pior pesadelo para os ímpios. Vamos pensar um pouco nisso. Apocalipse, vamos para Apocalipse novamente. Apocalipse 19, 11 e 12 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo.
Nós não temos tempos para aprofundar o que está escrito aqui, meus irmãos. Mas você vê aqui aquele que se chama fiel e verdadeiro, que é Jesus, montado em um cavalo branco. É uma simbologia para Cristo em sua total força e santidade, marchando para julgar os homens. E como são seus olhos, irmãos? Como o texto diz? Como chama de fogo. Em que sentido, irmãos? Jesus não só contempla e vê o pecado, como uma câmera vê, uma câmera aí em qualquer lugar na rua, em alguma parede, em algum muro, indiferente e fria. Ele vê com chama de fogo. Em que sentido, irmãos? O fogo, como nós vemos, ele retrata o fogo purificador da ira de Deus. Deus, quando ele contempla, irmãos, os homens na sua maldade, os ímpios, rejeitando a Cristo, vivendo longe de Deus, como ele vê, irmãos, um cavalo branco, marchando com olhos de fogo. Esse ser grandioso e poderoso tem diademas que representam a sua sabedoria, um nome escrito de glória e poder e infinita sabedoria, que ninguém sabe senão ele mesmo. Quem é esse ser, irmãos, senão o próprio Senhor Jesus Cristo? Consegue ver as descrições, irmãos, do que o texto diz? Então, quando muitos ímpios cantam por aquele hino, sonda-me e me conheces, eles deveriam fechar a boca. Quando o ímpio canta esse hino, deveria fechar a boca e ter temor e orar, porque não foi feito para ele, porque está ali vivendo longe de Deus, sem se arrepender e crer em Cristo. E esse ser que vê todas as coisas e sonda todas as coisas, está vindo montado num cavalo branco com olhos cheios de fogo da sua ira santa, para consumir os pecadores, porque é isso que é retratado nas Escrituras, irmãos, para o pecador. Apocalipse 20, 11 e 15 diz ainda: lemos que os livros serão abertos no dia do juízo, e cada um será julgado segundo as suas obras. Apocalipse 20, 11 e 15 diz: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Num simples exercício aqui, irmão, de interpretação, com base no que nós já estudamos, este livro, seja o livro dos mortos, vamos pensar assim, ou dos condenados, ou o livro da vida, o que representa este livro? A onisciência de Deus. Este é o grande livro, irmãos, que ele tem todos os registros de cada pensamento, cada intenção, dos teus caminhos, das tuas intenções por trás das ações, das palavras que você fez, de cada um de nós. E é com base nisso que você vai estar no livro da onisciência, da justiça ou da graça. Ele sabe se você creu em Cristo de verdade. Ele sabe se você já está andando com Ele ou ainda não. Ele sabe qual é o teu estado, irmãos, real, não o aparente, não a intenção, não a mero ato, mas a intenção por trás do ato. E é assim que devemos olhar para Jesus, irmãos. E essas palavras de advertência, irmãos, embora deva tocar profundamente nos ímpios, também nós, que somos crentes, devemos pensar nela, para fazermos um profundo exame da nossa conversão, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, eu sempre digo isso, e vou repetir quantas vezes for necessário. Nós não somos chamados para andar de maneira confortável aqui no mundo, meus irmãos. O conforto nosso não é aqui. O nosso conforto é no céu. Nós somos chamados para colocar a nossa salvação em xeque se nós estamos vivendo de uma maneira equivocada. Devemos examinar a nossa vida para ver se realmente nós estamos na fé. Porque, irmãos, em qual livro você quer estar escrito o teu nome? Que esteja escrito o teu nome? O livro da vida que você quer estar escrito? Então você deve examinar a sua vida hoje,
para saber como você está. Porque quando chegar o dia que esses livros forem abertos, onde Deus, a sua onisciência, for tratar dos nossos pecados, irmãos, se vocês não estiverem no livro da vida, e estar no livro da vida, estar em Cristo, é estar vivendo pela fé no Filho de Deus. Então, irmãos, nem a morte vai querer você, nem o inferno vai querer você ter com ele. Vão te largar nas mãos de Deus para que Deus trate de você. É chocante você ver o julgamento de um criminoso, que até o último segundo do julgamento, ele sustentou com todas as forças a tese de que ele era inocente. Ele acreditava na própria mentira, mesmo sabendo que é culpado. Quando o juiz lê a sentença, apontando todas as provas da sua culpa sem qualquer sombra de dúvida, gravação de vídeo, muitas testemunhas, exames de digitais, sangue, etc. Todas indicando ele como autor do crime, restando apenas a condenação pelo crime cometido. Então, o que você observa quando isso acontece? O choro, o desespero e o ranger de dentes. O seu nome agora só resta ser incluído no rol de culpados. Essa é a expressão jurídica que se usa, meus irmãos. Quando alguém comete um crime e é condenado, o nome dessa pessoa é lançado no rol de culpados. E depois disso, ser punido para sua vergonha e sofrimento. Pois o crime que ele cometeu merece um castigo e o castigo é justo. Jesus disse que assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Você sabe o que é o ranger de dentes? Você tem noção do que é isso? Dor e ódio. Uma dor misturada com ódio. Porque o teu pecado foi descoberto e a justiça foi feita. Assim os ímpios, irmãos, vão passar toda a eternidade rangendo os dentes, porque sabem que o seu pecado merece aquele castigo. Por isso, meus irmãos, quando o próprio Senhor Jesus, que diz em Mateus 13:49, versículo 50, ele não fala isso, irmãos, para simplesmente nos aterrorizar ou querer trazer as pessoas com medo para o céu, mas para a gente estar alerta, irmãos, em relação ao que está sendo reservado para aqueles que recusam seguir a Cristo. E o que eu posso dizer, irmãos, para poder finalizar? Se você tem aquele teu familiar lá, irmãos, que você sabe que está com o coração duro, ore por ele, meu irmão. Não desista. Não desista daquele teu filho, daquele teu irmão, daquele teu tio, de qualquer pessoa que você conhece, ou dentro da tua casa, tua esposa, teu esposo, que ainda não deu ouvidos a Cristo. Irmão, você deve alertar ele diante do que você acabou de ouvir nesta noite. Choro, pranto e ranger de dentes, porque Deus sabe todas as coisas, e ao saber todas as coisas, irmãos, ele vai trazer o julgamento neste mundo. Mas o que ele oferece hoje, também na sua onisciência, o livro da vida, para que você possa ter o teu nome nele registrado. Por isso, meu querido e minha querida irmã, nesta noite, busque certificar-se da tua salvação, busque andar com Cristo, busque não ter dúvida da tua salvação, não ficar no meio termo, querendo vir, não querendo vir, no vale da indecisão. Siga Cristo de uma maneira comprometida. O mundo não é um parâmetro para você. Evangélicos que não conhecem o Evangelho não são parâmetro para você. A palavra de Deus, as Escrituras e o Espírito Santo devem ser a base que você deve apoiar a tua fé, para que você não seja encontrado um dia rangendo os dentes de dor e de ódio, assim como o criminoso aqui no mundo range os dentes. Já vi vários vídeos de criminosos avançando para cima do juiz e são contidos pela polícia, porque senão matariam o juiz também. Não porque eles estão se achando injustiçados, meus irmãos, mas porque a justiça foi feita, ele não suporta a justiça. Por isso, meu irmão, pense nisso, reflita a respeito disso. O Salmo 139 nos desafia a viver com a consciência de que somos plenamente conhecidos por Deus. Para o cristão, essa verdade traz esperança. Ele nos conhece, ele nos ama e nos guia. Mas para o ímpio, é um chamado ao arrependimento. Nada pode ser escondido de Deus. Nada, irmãos.
Então é uma loucura viver longe, escondido de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, saiba que Ele o conhece e está pronto para recebê-lo. Confie em Jesus, pois não há melhor lugar para estar do que nas mãos de Deus, que tudo sabe e tudo vê.